Estou no livro de Oséias, capítulo 2. Oséias, capítulo 2, verso 14. Oséias, capítulo 2, versículo 14. Eu gosto quando tem o... Esqueci o nome do negócio que bota aí no fundo, que puxa vocês mais para frente. Eu me sinto mais perto de vocês. Às vezes bate uma carência de pastor, de ministro, de estar perto daqueles que estão sendo ministrados. E é sobre estar perto que nós vamos aprender um pouco mais hoje. Gente, quem está vindo pela primeira vez para uma manhã de adoração? Primeira vez. Você nunca veio em uma MMA. Glória a Deus. Que bênção, vocês estão aqui. Quero pedir para vocês abrirem o coração de vocês. Amém? Oséias capítulo 2, versículo 14. Todos acharam? Amém? Está escrito assim, acho que já está projetado aí no telão. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Vou repetir aqui. Está escrito assim no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei e levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Terceira e não é a última vez. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Por favor, uma vez mais, você pode me emprestar suas mãos? Por favor, estou pedindo. Suas mãos erguidas na direção do altar. E eu gostaria de pedir a sua oração agora. Eu quero que você não ore mais por mim, eu quero que você ore por nós. Nós dois. Você vai mencionar o seu nome e o meu. E você vai pedir para que eu seja um instrumento de Deus para a sua vida, para que eu não atrapalhe aquilo que Deus quer fazer. Por favor. Que nada atrapalhe. Mas que acima de tudo o nome do Senhor seja glorificado e a palavra cumpra o propósito pelo qual ela foi designada. Pai, nós nos sujeitamos à tua vontade, à tua presença. E não apenas como um pastor, Deus, mas também como ovelha, eu me sujeito à voz do bom pastor que é o Senhor. A tua palavra diz que o bom pastor, ele fala, as suas ovelhas ouvem. E o meu pedido nesse momento é, Deus, que a tua palavra, Deus, venha nos nutrir, nos suprir. Eu quero ser torneira neste lugar, que uma água limpa, viva, flua, mate sede, lave por fora, sacie por dentro, e que em tudo o teu nome seja glorificado. Deus, a tua palavra é uma semente poderosa, e a nossa oração é que o nosso coração nessa manhã seja uma terra fértil, que possa germinar essa semente poderosa, gerando frutos em 30, 60, 100 por 1, para a glória e louvor de Deus Pai. Quem crê, quem concorda comigo diz amém. Desde que a gente abriu esse mês, eu reparei um esforço do céu na direção de nos ensinar um pouco mais sobre coração. Lá no Cabula, todas as quartas-feiras, quer dizer,
2 quartas-feiras que ministrei lá, o Senhor me condicionou a ministrar sobre a perspectiva de ver. O tema do mês é Deus não vê como o homem vê. Na verdade, o homem olha a aparência, Deus vê o coração. Então, tanto o homem quanto Deus, eles têm uma capacidade de ver, de enxergar alguma coisa. De alguma maneira, os homens olham aquilo que é aparente, aquilo que é visível, e Deus está atento ao coração. Eu lembro que na manhã de adoração, o Senhor ministrou meu coração no Salmo de número 24. Quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e aquele que é puro de coração. Fiz questão de mencionar também que as mãos são tudo aquilo que nós podemos ver, podemos contemplar. Você pode fazer assim para mim? Alguém? Amém? Amém? Todo mundo consegue ver a sua própria mão aí. Glória a Deus por isso. Vocês conseguem ver a minha mão, as minhas mãos? Então as mãos são as minhas obras visíveis aos homens. Está patente à vista dos homens. Só que não basta apenas ser limpo no testemunho. Não basta apenas ser limpo naquilo que eu digo ser ou fazer. Não basta ser limpo na minha aparência. A Bíblia diz que quem subirá ao monte do Senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar é aquele que é limpo de mãos, mas ele também precisa ser puro de... Alguém consegue ver o meu coração agora? Ninguém. Porque o coração é exatamente essa estrutura daquilo que eu sou quando ninguém me vê e ninguém me ouve. Coração é aquilo que eu sou longe dos olhos dos homens. Mas Deus vê o coração com a mesma tranquilidade e facilidade que nós conseguimos enxergar as mãos. Claro que em um nível ainda maior e melhor. E para amanhã de adoração, o Senhor me condicionou exatamente a ser conduzido para o coração. E para esta manhã em específico, esse texto martelou não apenas a minha mente, mas a minha alma. E quando eu digo que martela a minha alma, é quando eu não consigo desenvolver intelectualmente tantas coisas a respeito daquilo que possa ser pregado. Então o que eu vou entregar hoje aqui não é fruto de uma intelectualidade, ainda que seja louvável. Mensagens intelectuais, não sou contra. Deus nos deu intelecto e é glória a Deus por isso. Mas de alguma forma Deus me desconstrói aqui. Eu já aceitei isso e quando a gente aceita dói menos. Eu entendo que aqui, mais uma vez, é uma mensagem cuja autoralidade é naquilo que eu vivo. Deus escreveu, mas eu não vou dizer nada além daquilo que eu não tenha vivido aqui dentro. Oséias é um profeta, classificado pela teologia como o começo dos profetas menores, não pelo tamanho, nem pela relevância, mas pelo volume literário dentro da Bíblia. Oséias, ele sucede ali Daniel, que tem uma certa classificação híbrida entre profeta maior e menor. Há quem diga que Daniel seria um profeta menor, há quem diga que Daniel seria um profeta maior, também por uma questão de volume literário. Outros absolvem Daniel também como profeta maior por conta de impacto escatológico. Mas de alguma maneira Oséias ele tem aí o seu volume literário um pouco menor. Só que o volume literário daquilo que Oséias escreveu não diminui a relevância daquilo que ele viveu e daquilo que ele foi para o povo de Israel. Talvez poucos profetas sejam tão peculiares, tenham uma vida tão peculiar quanto Oséias. E começa pelo fato de Deus dar uma ordem completamente estranha para Oséias. E eu vim aqui lhe dizer que Deus, ele também tem ordens estranhas. Deus tem coisas que não são convenientes. Você pode repetir comigo? Jesus é inconveniente. Ele é inconveniente. Quando eu digo que ele é inconveniente, é que ele não vai se encaixar nas nossas conveniências. Deus não vai fazer ao nosso bel prazer. Quem me entende, diga amém, por favor. Pronto. Jesus é do tipo que tem um homem cego e ele tem um poder para dizer, olha, você pode enxergar, enxergue agora em meu nome, enxergue. E ele às vezes não faz isso. Às vezes ele cospe no chão, junta com lama e bota no olho de alguém. É conveniente isso? Não, mas Jesus faz.
Jesus chega no velório e poderia dizer, olha, Lázaro pode viver aí e tá de boa. Não, mas ele primeiro manda tirar a pedra, para todo mundo sentir o mau cheiro e de alguma forma não se encaixar na conveniência. E qual é a ordem que Deus manda para Oséias? Simplesmente, Deus manda a Oséias ser... Tem outro termo não? Deus manda a Oséias ser corno. Deus manda a Oséias ir para um lugar e se relacionar com a mulher adúltera. Você vai ter um relacionamento e essa mulher, ela vai ser uma mulher de adultério. E aqui eu não estou me referindo nem tanto ao aspecto de essa mulher ser buscada pelo Oséias em uma casa de prostituição. Não é sobre isso. Eu acredito em libertação. Eu acredito que mulheres que tiveram uma vida promíscua lá atrás, homens que tiveram uma vida promíscua lá atrás, podem perfeitamente tomar um banho de sangue de Jesus e virar um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Eu acredito nisso. Mesmo. Só que não é o caso aqui. Não é. A Bíblia manda, quer dizer, Deus manda Oséias se relacionar com essa mulher, para que essa mulher represente, pior de tudo, o adúltero e a adúltera da história sou eu e você. Na verdade, é Israel, mas nós conseguimos anexar nossa identidade aqui. Oséias, o profeta, representando Deus, e essa mulher representando, de alguma forma, Israel. E a postura de Israel é uma postura adúltera. É uma postura que está com Deus quando é conveniente, está com seu marido quando é conveniente, mas logo bate a saudade e na hora das inconveniências, essa mulher vai para aquilo que ela gostaria de ir. No fundo, ela amarra o seu coração na prostituição. É um pouco difícil pregar aqui hoje, tá? Principalmente dentro dessa leitura. O versículo 14 do capítulo 2, ele é obviamente antecedido por 13 versículos, tá? Mas tem alguns versículos interessantes. Por exemplo, capítulo 2 de Oséias, versículo 8. Melhor, vou colocar o versículo 5. Coloca o 5 aí para mim. Versículo 5. Essa mulher que representa a mãe de Israel, tá? E aí diz assim: pois a sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque ela diz: eu irei atrás de meus amantes, que me dão meu pão, minha água, minha lã, meu linho, meu óleo e as minhas bebidas. Então, essa mulher, ela diz: olha, eu não vou continuar aqui. Eu irei atrás dos meus amantes. Porque o que é que os amantes dão? Os amantes dão pão, água, lã, linho, dão óleo e dão bebida. Pão, comida, dá o que comer, dá o que beber. Lã e linho dá conforto e vestes. Óleo dá, de algum nível, refrigério e estética. E as bebidas representam as distrações. Aí, o versículo 8, o próprio Deus fala assim: ela, pois, não soube, preste atenção nisso, ela não soube que eu é que lhe dei o trigo que faz o pão, o vinho, o óleo, e lhe multipliquei prata e ouro, que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo, o meu vinho, arrebatarei a minha lã, o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes,
E ele coloca aqui uma lista de coisas que representariam um certo nível de distração. E aí o versículo 14 chega dizendo, vamos reler novamente o versículo 14. Deus vai fazer 3 coisas. Quantas coisas? Quantas coisas? Diz assim, portanto eu atrairei, fala aí, atrair. Levarei ao deserto, fala aí, levarei ao deserto. E falarei ao coração. Para que Deus fale ao coração, Ele entende que a gente não ouve qualquer pessoa, a gente não ouve em qualquer lugar, e a gente não ouve de qualquer jeito. Quando Deus, o problema não é Deus falar, a crise não vem porque Deus não está falando, a crise só vem porque nós não estamos ouvindo. Não é sobre Deus falar, não é sobre Deus falar mais alto, não é sobre Deus falar mais, mas é sobre a gente estar atento para ouvir. E nós temos lugares específicos para ouvirmos a Deus. Deus chega para Ezequiel e fala, a Jeremias e fala, desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Antagônico isso, se Deus já está falando, porque lá Ele fará ouvir, se Ele já está falando. Mas eu quero que você preste muita atenção nisso que está sendo ministrado nessa manhã. Por favor, pegue isso no seu espírito. Deus vai nos levar a um lugar específico para ouvirmos a sua voz. Eu preciso dizer para você aqui que Deus é Deus que leva para o deserto. Deus fala ao coração quando Ele nos leva para o deserto. E nós odiamos o deserto. E de alguma forma, Deus ama o deserto. Deus nos ama no deserto. E Deus não nos ama no deserto por conta da escassez. Ele nos ama no deserto porque lá Ele pode falar com a gente ao coração. Deus nos ama no deserto porque em toda a Bíblia há um esforço de Deus para nos levar para lá. Você está preparado para o que você vai ouvir hoje? Por favor, quero ouvir amém. Diga, eu estou preparado mesmo. Eu venho aqui lhe dizer que se você nunca foi, se prepare, você vai para o deserto. Eu vim aqui lhe dizer que se você já foi, se prepare. Há uma grande probabilidade de você voltar para o deserto. E eu tenho aqui uma boa notícia bem para te dar. Se você já está no deserto, se prepare. Tem grandes experiências para você viver no deserto. Em Ezequiel capítulo 20, versículo 10, a Bíblia diz que o próprio Deus diz, eu te tirei do Egito e eu os levei para o deserto. Repita comigo, Deus nos leva para o deserto. Com mais ousadia, Deus nos leva para o deserto. Em Deuteronômio capítulo 8, Christian, tem como colocar aí Deuteronômio capítulo 8, que é um textinho um pouco maior. Eu quero ler do 1 ao 3, tá? Capítulo 8 de Deuteronômio. Está escrito assim, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis. Pode continuar. E possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Estes 40 anos, e tem uma finalidade, tá? Para te humilhar. Para te provar. Para saber o que estava no teu coração. Se guardarias ou não os seus mandamentos. Versículo 3. Ele te humilhou. Ele te deixou ter fome. E te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam. Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. No deserto, o pão não vem da terra. No deserto o pão vem do céu. Quando Satanás se apresenta para Jesus e fala, transforma essas pedras em pães.
depois de Jesus ter passado 40 dias, 40 noites. Isso fala muito sobre a gente. Porque nós somos especialistas no deserto de transformar pedras em pães. Nós fazemos das pedras os pães. Pegamos aquilo que não é legítimo para tratar como se legítimo fosse. Nós temos essa conduta no deserto. Porque no deserto sentimental nós achamos que todo mundo, qualquer pessoa é de Deus. No deserto financeiro achamos que qualquer oportunidade de ganho, de proveito é de Deus. Coisas que aparentam, mas não são. No deserto nós consideramos que coisas que não são, nós tratamos como se fossem. Tem um livro na Bíblia chamado Números. Quem aqui já ouviu falar desse livro? Tá lá no Pentateuco. Então tem o Gênesis, Êxodo, aí a gente tem o Levítico, Números e Deuteronômio. Números, não, o nome Números, a gente que colocou, tá? E quando eu digo a gente, uma cultura ocidental colocou o nome de Números. Mas no Pentateuco, Números é Benidima, ou Benidima. E Benidima, ele significa deserto. E por que o nome Números? Porque que essa foi a fase que mais o povo de Israel cresceu. E aí precisava de um censo classificatório e um censo demográfico dentro da estrutura populacional de Israel. E é curioso porque o livro que se chama Números porque cresceu, originalmente se chama Deserto. Porque nós crescemos no deserto. É no deserto que Deus vai falar ao nosso coração. E nós chamamos de deserto, e aqui que entra a minha dor. Porque nós só chamamos de deserto porque os recursos não estão lá. Nós chamamos de deserto porque muitas vezes nos falta o dinheiro. Nós chamamos de deserto porque muitas vezes nos faltam pessoas. O que é deserto é quando estruturas da terra, elas vão embora. Eu acho incrível que o deserto, ele sempre se apresenta depois de um tempo de uma aparente bonança. Com os juízes, eram assim. O povo, de alguma forma, estava bem. Quando estava bem, desviava. Mas desviava bem economicamente. Desviava bem politicamente. Desviava bem socialmente. E depois que desviava, estando bem, logo depois vinha o deserto. O povo de Israel passa 430 anos no Egito. 400 como escravos. E depois que eles passam esses 400 anos, tem uma promessa de Deus. Olha, eu vou libertar vocês. Eu vou tirar vocês desse período de escravidão. E quando Deus lança a promessa e finalmente eles passam pelo Mar Vermelho, qual é a concepção que a gente tem? Gente, se você passou 400 anos de deserto, 400 anos de Egito, logo depois disso, logo depois da escravidão, a próxima página, na linha mais óbvia, é que eu vou entrar na terra prometida. Mas de alguma forma, entre o Egito que eu vivia aprisionado e a terra prometida, existe um processo chamado deserto. Em Mateus capítulo 3, versículo 17, o próprio Espírito de Deus desce em uma forma corpórea de pomba, e uma voz do céu ecoada diz: este é o meu filho amado, e eu tenho nele prazer. Meu irmão, essa frase não foi dita por um político de alto padrão, de alto escalão. Não foi dita por alguém muito influente na sociedade. Essa frase, este é meu filho amado, foi o próprio Deus que falou. E aí você para analisar o seguinte: Deus fala, esse é o meu filho amado, eu tenho nele prazer. Aí Jesus já tinha acabado de se submeter às águas. Qual é a próxima página do capítulo da história de Jesus? Bom, se Deus tem prazer em mim, meu irmão, os melhores carros serão os meus. As melhores moradias serão as minhas. Os melhores relacionamentos serão os meus. O que é que acontece no capítulo seguinte? Mateus capítulo 4, versículo 1. E Jesus foi conduzido para o deserto, para ser tentado
pelo diabo. Eu não sei porquê, mas você só é você, na essência, mesmo no deserto. E a infelicidade da gente é que a gente ora muito para Deus nos tirar do deserto, quando tudo que Deus quer é se revelar no deserto. Nós fazemos campanhas, nós fazemos sacrifícios, nós fazemos votos financeiros, nós corremos, nós bradamos, nós lutamos. E tudo que a gente quer é fugir dessa dor terrível chamada deserto. Gente, a conta não bate. Porque eu sei que pode estar doendo, mas Deus, que te ama muito, Ele te atraiu e te levou para o deserto. Olha que curioso isso. Eu não sei quem viveu essa experiência, tá? Mas alguém aqui era, digamos, você era ímpio. Quando você decidiu aceitar Jesus, quando você decidiu se converter, quando você decidiu ir a Jesus, não sei como é que você classifica isso. Quando esse papo de ser crente, quando esse papo de servir a Jesus penetrou no seu coração, quando isso convenceu a sua mente, e aí você decidiu ser crente, alguém aqui, logo depois que decidiu ser crente, viveu as maiores lutas da sua vida? Quem aqui? Por favor, quem? Por que isso acontece? Porque a Bíblia diz assim: eu atrairei. Alguns textos dizem: eu atrairei a minha amada. Então a primeira coisa que Deus faz é atrair. De alguma forma esse papo de ser crente não é algo tão distante. De alguma forma os louvores falam com você. De alguma forma as pregações falam com você. E aí o que é que acontece? Deus te atrai para a presença dele. Só que depois que ele te atrai para a presença dele, o próximo verbo é: eu levarei para o deserto. É meio doido isso. É mais ou menos Deus dizendo o seguinte: ó, vem aqui para casa, daqui a gente vai para um lugar. E aí a gente vai até Jesus. E quando a gente pega na mão de Jesus, Jesus resolve conduzir a gente. E quando Jesus resolve conduzir a gente, Ele nos conduz para onde? Para o deserto. Ai, como o deserto dói, velho. E como dói. Porque no deserto, sua autonomia vai embora. No deserto, sendo bem sincero com você, é muito difícil depender de um maná. É muito difícil viver esse tempo de provisão. É muito difícil viver essa solitude. É difícil. Eu não vim aqui maquiar para você, dizer, ó, como o deserto é bonitinho. Não é. Deserto dói. Deserto fere. É legal de pregar, mas viver só o sangue de Jesus. E mesmo com o sangue de Jesus continua no deserto. No deserto, todas as nações são mais poderosas do que Israel. E aqui, por favor, se você compreender isso, eu quero muito que você manifeste algum glória a Deus, algum aleluia. Porque no deserto, todas as nações, elas são mais poderosas do que Israel. Mas no deserto, todas as nações invejam Israel. No deserto, Israel vence batalhas que seriam inconcebíveis no sentido bélico. Toda a estrutura jurídica de Israel, pegue isso aqui, ela foi constituída com bases e princípios que foram estabelecidos aonde? No deserto. Eu e você, nós precisamos desse deserto. Tudo que o povo de Israel vai colher séculos depois deve-se ao deserto. O povo de Israel conseguiu vencer as maiores lideranças políticas da história da humanidade. Faraó foi derrotado. Nabucodonosor foi derrotado.
reinos como Medo-Pérsia, Babilônia, Roma. O povo de Deus venceu Hitler, venceu Nero. Se você olhar para Israel hoje, Israel é um Sergipe no meio de um continente inteiro que tem raiva dele. Mas por que ninguém destrói aquela partícula minúscula de país? Porque aquele povo aprendeu a depender do seu Deus. E aprendeu a depender do seu Deus aonde, igreja? Tem muita gente que confia no Salmo 23, do versículo 1 a 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me guia mansamente às águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma, Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Gente, é muito lindo isso. Mas o versículo 4 existe na vida de todo mundo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Eu quero que você levante as suas mãos se você crê nisso, se você depende dele, por favor. Porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Porque eu posso estar no deserto, mas ele está comigo. Eu vim aqui lhe dizer que para Deus falar para o seu coração, pessoas vão embora. Eu vim aqui lhe dizer que é propósito de Deus portas se fecharem. Eu vim aqui lhe dizer que é propósito de Deus, às vezes os recursos caírem por terra, se esvaziarem. Mas não vai faltar o pão que vai cair do céu, não vai faltar a água que vai brotar da rocha, não vai faltar a palavra de Deus, não vai faltar experiências com Deus. Porque a terra prometida é muito linda, mas não chove pão lá. A terra prometida é muito linda, mas não sai água da rocha lá. Na terra prometida é você que governa, é você que manda, é você que planta, é você que rega. Mas no deserto é o próprio Deus que está cuidando de você, está fazendo a sua sandália crescer com seus pés. Deus está cuidando de você. Por que eu estou passando por isso, Deus? Deus te trouxe para esse deserto para falar ao seu coração. Ele está te ensinando a depender dele. Ele está te ensinando a depender dele. Eu quero que você reaja a isso, por favor. Que isso seja um desfibrilador no seu coração. Deus está te ensinando a depender dele. Porque eu conheço gente que dependeu do dinheiro, mas morreu na pandemia. Eu conheço gente que dependia do seu alto escalão, mas caiu por terra, ficou depressivo, deprimido. Porque se você pegar o seu diploma, colocar na cabeça de um endemoniado, mandar o demônio sair, ele não sai. Mas no deserto a sua experiência com Deus te dá autoridade, te dá força, por favor. Gente mais poderosa do que você caiu. Gente mais famosa do que você caiu. Mas o que a palavra de Deus diz é que os moços vão se cair, os jovens exaustos, eles vão desviar, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Teve um dia que Davi, ele olhou para onde é que se edifica as cidades mais fortes na minha era. As cidades mais fortes, elas estão em cima dos montes. Porque dá uma vantagem em relação ao inimigo. Toda cidade fortalecida, toda cidade muito bem estabelecida no seu sentido bélico, de alguma maneira está em cima de um monte. Só que Davi, ele disse: eu elevo os meus olhos para o monte. Mas a minha pergunta é: de onde me virá o socorro? De onde vem o seu socorro mesmo? Mesmo? Ou se tudo estreitar, você já tem alguém para ligar? Irmãos,
Eu sei o que é deserto. Eu sei. Eu sei o que é fazer as contas todas, falar, não, aqui encaixou bonitinho, pronto. Resolvido. Livre. Não dependo. Vai dar tudo certo. Já tá. Teve uma vez, eu me lembro. Por isso que eu falei que às vezes a gente vai pro deserto e depois a gente volta pro deserto. Deserto é um lugar que a gente precisa ir. Eu lembro que uma certa feita eu fiz uma seletiva. Eram 15 mil concorrentes. E falei com Deus. Falei, Senhor, eu quero. O Senhor não tinha me dito nada. Eu falei, eu quero e ponto final. Eu vou fazer e ponto final. E era de uma empresa muito invejada. Uma grande construtora. E na hora da seletiva, de alguma maneira, fui passando. Teve umas dinâmicas de grupo e fui lá sendo destacado. Era citado lá nominalmente pelos avaliadores. E teve um belo dia que era a última fase do processo. E a última fase do processo era só uma entrevista para eu conhecer a pessoa que me lideraria lá dentro daquela empresa. Só isso, suave. Fui lá, a entrevista fluiu, foi uma bênção. Todo mundo rindo. Um ambiente leve, nem parecia uma fase, uma seletiva, mas fluiu demais. Eu tinha as melhores palavras, as melhores respostas. Estava muito tranquilo, nada de nervosismo. E voltei para casa, peguei meu buzu feliz da vida. E isso foi na quinta-feira. E aí a comunicação lá disse que RH aí vai te dar o ultimato. Por volta da sexta-feira, fique ligado aí no seu celular. E aí, segui. Quando chega a sexta-feira, nada de chamar. Não consegui. Aí dá o sábado, dá o domingo. Chega na segunda-feira, eu tento ver meu celular. Tinha meu celular. Eu não sei vocês, mas eu sou da época que tinha que botar crédito no celular. E eu não botava muito crédito no celular. Eu sei que meu celular nem atendia, nem, não recebia chamado, nem ligava mais. Virou um objeto sem vida. E aí, eu preocupado, liguei para lá. Pedi tinha um fixo na época. Telefonei e eu perguntei, e aí, o que é que aconteceu? E aí eu lembro de ter comentado isso com minha mãe, inclusive, na época. Eu falei, rapaz, nem que Deus não queira, eu vou entrar nessa empresa. Eu sou doido, velho. Eu concordo. Maluquice. É óbvio, né? Quando eu liguei, a pessoa lá falou, olha, a gente tentou falar com você. A gente tentou te telefonar. E mandamos até um e-mail. E aí, eu já tremendo já, com o telefone cá e abrindo o e-mail. E aí estava lá o e-mail e a mensagem era, por um erro nosso, você foi entrevistado na área errada. Você foi entrevistado na área de operações fiscais 2 e a sua área era a área jurídica. Nós iríamos colocar você na área de operações fiscais 2. Só que como o seu único concorrente foi entrevistado na área certa, por um erro nosso, você não vai poder entrar na empresa. Mas os seus dados estarão no banco de... Daquele negócio que você lê com raiva, né? Só que já viveu desemprego aqui sabe. Seus dados estarão no banco do que ninguém vai ver, enfim. Irmãos, eu me lembro de ter falado com Deus, não deu para mim não? Então se não está bom para mim, também não vai estar bom para você não. Eu dirigia um culto, só tinha usuário no culto. Era dentro de uma região de Cracolândia. Eu dirigia um culto lá. Eu falei, lembra aquele culto lá? Esqueça, vou não. Mande outro. Vou nada, vou não. Rebelde, irmão, rebelde. A gente precisa de um deserto. Mas como a gente precisa? Eu entregava sopa. Já fui escarreirado por... Uma vez eu fui entregar um cachorro quente.
Aí tinha uma mulher, tava dormindo. Aí eu fui inventar de acordar a mulher para entregar o cachorro-quente, irmão. Aquela mulher me chamou de tanta laela, de tanta coisa. Ela me escarreirou. Corri, joguei cachorro-quente pra cima e corri. Tá aqui. E eu falei, acabou essa obra. E aí eu voltei a estudar. E Deus falou, rapaz, confia em mim. E aí eu comecei a estudar. E um concurso muito invejado pelos estagiários na época. A gente começou a se preparar, estudamos. E quando terminei de estudar, fui fazer a prova. Completamente incrédulo dessa aprovação. Fiz a prova, já me entregando, olha, não dá nada para mim. Eu já estava pensando, rapaz, do jeito que as coisas estão indo, acho que eu vou precisar comprar umas miçangas para vender em Arembepe, porque eu vou virar hippie, eu vou ficar muito doido, porque eu acho que eu vou desviar. Eu estava assim, irmãos. E aí, quando chegou no dia do resultado, eu não sei você, mas quando a gente faz concurso público, eu fico olhando o nome das pessoas, falando, rapaz, fulano de tal, opa aí, ó, 10º lugar. Imagine chegar para a mãe e para o pai e falar assim, eu passei em 10º lugar. A pessoa chega na faculdade se achando. Aí olhava o nome do nono, pai, nono, daí tá, tem 10º, acho que é até maior do que nono. Mas nono é mais forte, né? 8º. Quando eu chegava a 5º, eu falei, quinto lugar é muito nerd. É o cara ser muito crânio. Aí o 4º lugar, e eu fui, né, de baixo para cima. Irmãos, quando eu olhei a posição número 3, que eu vi lá, Maurício, aí eu comecei a me tremer. Aí eu falei, rapaz, meu xará, ó. Eu não acreditava em mim não, irmão. Aí quando eu vi Brito da Rocha Lima, aí eu falei, será? Eu falei, não, é algum fake aqui, não é possível. Aí quando eu fui olhando o RG, data de nascimento, quando eu vi que bateu, glória a Deus. Deus falou, epa, glória a Deus, nada. Cale a sua boquinha. E é para fazer o que então, Deus? Você vai para a sala agora e você vai ligar a televisão. Eu fui para a sala e liguei a televisão. 24ª operação, 24ª fase da operação Lava Jato. Aquela empresa que eu queria ingressar, foi descoberta uma área responsável só por propinas. E o nome da área era Área de Operações Fiscais 2. Irmãos, quem estaria lá para sofrer esse impacto? Nós precisamos de um deserto, porque no deserto Deus nos livra. Nós precisamos do deserto, porque no deserto Deus nos guarda. Nós pregamos muito sobre Deus que abre portas, mas eu venho aqui lhe dizer que Deus fecha portas. Ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. E Deus é Deus que fecha portas, porque a maior maldição que existe na vida de uma pessoa é quando ela tem muitas portas e ela só pode entrar em uma. Imagine só, você tem 10 portas, só uma é de Deus, significa dizer que 9 são do diabo. Se Deus não fechar as 9 portas, você vai ser confundido. E eu tenho que lhe dizer que Deus faz milagres em meio a um tempo de portas fechadas. Deus faz milagres com portas fechadas. Quando o profeta chega para a viúva que tem uma dívida enorme, os credores já vão levar os filhos dela. O profeta diz, olha, peça vasilhas emprestadas e não poucas. Ela passa pela vizinhança, ela diz, já peguei os vasos, o que é que eu faço agora? O profeta diz, entre na sua casa, feche a porta e o azeite vai se multiplicar lá. Vai ter multiplicação em meio a portas fechadas, aleluia. No meio da porta fechada tem recompensa, porque foi o próprio Jesus que disse, vós quando fores orar, entre no vosso quarto, feche a porta e busque o Pai em secreto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. No deserto tem recompensa, no deserto tem multiplicação, e no deserto vai ter restauração. Porque a mulher da dracma perdida, ela só abre a porta depois que ela acha. A mulher que perde a dracma, ela precisa ter a porta fechada para acender o candeeiro. Não pode passar vento. Ela precisa da porta fechada para varrer a casa. Ela precisa da porta fechada para procurar diligentemente.
E depois que ela acha a dracma, depois que ela é restaurada, aí sim ela abre a porta para comemorar. Deixa eu dizer para você, depois desse deserto você vai comemorar com muita gente, mas Deus está falando ao seu coração. Eu quero que você feche os seus olhos agora, porque o Senhor conduziu pessoas para o deserto de uma maneira proposital. Vão ter dias que o dinheiro só vai até a conta. Vão ter dias que eu não duvido da sua capacidade administrativa, não duvido da sua capacidade financeira, eu não duvido da sua capacidade de se socializar, mas vão ter dias que pessoas vão se esquecer de você. Vão ter dias que aquilo que era muito lindo, de alguma maneira a aparência vai mudar. Aquilo que era muito florido vai dar lugar a um lugar árido, a um lugar que vai desafiar sua sobrevivência, a um lugar que tem climas, temperaturas altíssimas durante o dia e muito frio durante a noite. Mas em meio aos seus olhos fechados agora, eu quero que você contemple uma coluna de nuvem que está te protegendo. Eu quero que você contemple agora um fogo que te aquece durante a noite. O Senhor está te desafiando a confiar nele. Mateus capítulo 4 começa com Jesus abrindo mão de um pão, de pedras sendo transformadas em pães. 10 capítulos depois, a Bíblia vai mostrar Jesus multiplicando pães e peixes no mesmo deserto. Que esse deserto mude agora o teu coração. Em nome de Jesus, comece a declarar: Deus, eu não vou substituir a minha adoração, eu não vou mudar a minha adoração, eu não vou trocar aquilo que o Senhor estabeleceu, eu não vou trocar o propósito por uma proposta, porque no deserto eu aprendo que sou filho. Eu sou filho. Esse deserto vai chegar ao fim, mas a experiência vai ficar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com sua cabeça curvada ainda, eu quero que você perceba a presença de Deus no meio desse deserto e diga: Deus, eu aceito ser trabalhado. Poxa, é você que vai orar agora, tá? Por favor, ore nesse momento. Tem pessoas aqui que você sonhou tanto com um filho, e aí veio o período da gestação, e infelizmente um aborto espontâneo te acometeu, e você pergunta: por que, Deus? Por quê? Por que coisas que eu não controlo acontecem? E um Deus que tudo pode fazer, que tudo controla, permite com que essas coisas aconteçam. Se o deserto é tão ruim, por que Deus me leva para lá? Se Deus é tão bom, por que Ele me leva para o deserto? Por quê? Portanto, eu atrairei a minha amada. Eu atrairei a minha amada. E eu a levarei para o deserto, para falar ao coração. Aceite ser mudado agora em nome de Jesus. Tem uma geração que vai morrer no deserto, e vai ter uma geração que vai nascer no deserto. Tem um velho eu que morre no deserto, e tem um novo eu que nasce no deserto. O próximo nível não é acessado pelo eu que estava no Egito ou que saiu do Egito. O novo eu é acessado, o novo nível é acessado pelo novo eu que é gerado no deserto. Se você puder colocar a mão no seu coração agora, dando abertura para o Senhor, faça isso. Diga: Senhor, eu dou abertura para Ti. Pode trabalhar em meu coração, pode trabalhar em minha mente. Aleluia. Eu não preciso transformar
pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer, palácios, riquezas, como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou, e quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, chegar ao fim, o Senhor está cuidando. Tem algumas coisas que estão acontecendo. Você sabia que tem... Eu conheço, tá? Eu conheço, pessoalmente, gente que sente saudade do deserto. Eu conheço pessoas que quando não tinham nada, eram muito vaso. Pessoas que quando estavam no deserto, o Senhor usava no nível de revelação e de intimidade muito grande, muito forte. E viveram, se submeteram ao processo do deserto, mas queriam muito sair de lá. De alguma forma, eu não estou aqui endemonizando quem tem, não é isso. Mas por que a gente não pode sair do deserto de uma maneira precoce? Por que a gente não pode aceitar qualquer proposta no deserto? Porque se a gente aceita qualquer proposta no deserto, nós ganhamos coisas, mas perdemos a presença. E no meio do deserto, eu quero declarar algo que vai acontecer nesta manhã. O Senhor vai te avivar. No meio do deserto você vai ver a sarça se arder, mas ela não vai se consumir. No meio do deserto o pão vai se multiplicar, aleluia. No meio do deserto vai ter água brotando da rocha. No meio do deserto você vai ver o Senhor como coluna de fogo durante a noite. No meio do deserto você vai ver o Senhor escrevendo em pedras a sua palavra. No meio do deserto, prepare para ter o seu rosto transfigurado como o rosto de luz, aleluia, como a glória resplandecente. O Senhor vai se revelar para pessoas em um nível muito absurdo, e vai ser impossível alguém não contemplar. Pode estar no deserto, mas o rosto está brilhando, porque os que olham para o Senhor terão seus rostos radiantes em nome de Jesus. Quantos estão preparados para isso?